nosso passeio aqui do Túnel do Tempo. História Aventura do Carlos Castro, Museu de São Paulo. Está começando a aventura do Carlos Castro. Se inscreva, compartilha, dá o seu like, dá o seu joinha, deixe seu comentário e compartilhe com os amigos. Vamos lá então, a aventura do Carlos Castro, a partir de agora. A possibilidade de um olhar livre sobre a obra de arte, sem intermediações, num lugar acessível, amplo e em constante movimento. Foi assim que ela concebeu o espaço que vamos conhecer, o MASP, Museu de Arte de São Paulo. Museu de Arte de São Paulo. O MASP nasceu da ideia de um sonhador, um homem que chamava Assis Chateaubriand, que achava que o Brasil era um país que, para ser mais civilizado, precisaria ter um grande museu de arte. Chateaubriand comandava um verdadeiro império jornalístico, composto por jornais, revistas e rádios, e se preparava para ser o pioneiro da televisão na América Latina. Com uma postura ativa no processo de modernização do Brasil, Chateaubriand sonhava formar aqui um museu de arte de nível internacional. Como ele era um homem muito poderoso na época, ele resolveu usar essa influência dele para criar um museu em São Paulo e pedindo doações para os empresários mais importantes, para as pessoas mais influentes naquela época, que era a década de 30, começo da década de 40. E para isso ele chamou um especialista em arte, que era o professor Pietro Maria Bardi, que era um homem que já era colecionador naquela época, um italiano, que conhecia muito bem o mercado de arte. O mundo estava saindo da guerra, então ele via grandes oportunidades no mercado de arte e que, se não fosse por essas condições, nós jamais teríamos comprado as maravilhas que o MASP tem hoje aqui. Então propôs a Bardi o desafio de criar um museu de arte antiga e moderna no país. Bardi objetou que não deveria haver distinção entre as artes, propondo que fosse simplesmente um museu de arte, e aceitou o convite. Mudou-se com sua esposa Lina para o Brasil, trazendo consigo seu acervo pessoal, e acabou dedicando-se ao projeto pelo resto de sua vida, dirigindo a instituição por quase 50 anos. Então foi uma coisa feita meio na base do heroísmo mesmo. Ele foi um desbravador nessa área cultural de museus no Brasil. Enquanto Lina cuidava do projeto museográfico, Bardi e Chateaubriand se dedicavam à aquisição do acervo. Bardi procurava e selecionava as obras. Chateaubriand, auxiliado pelo executivo Edmundo Monteiro, negociava com empresários a doação de recursos para comprá-las, em troca de anúncios em seus veículos de comunicação. Isso começou pequeno, com uma sede pequena na rua 7 de Abril. O acervo foi se ampliando, conquistando reconhecimento internacional, e a coleção passou a viajar para ser exposta em grandes museus da Europa e Estados Unidos. E a coleção foi crescendo num tanto, que depois precisou se pensar num espaço maior. Aí se começou a planejar o prédio no final da década de 50. Levou 10 anos para ficar pronto. Ao doar o terreno para sua construção, o engenheiro Joaquim Eugênio de Lima fez uma exigência: preservar a vista para o Vale do Anhangabaú e o centro da cidade. Isso pediu uma construção suspensa ou subterrânea. Lina Bobardi e o engenheiro José Carlos Figueiredo Ferraz optaram pelas duas alternativas: um bloco subterrâneo e o outro elevado, suspenso a 8 metros do piso por 4 pilares, interligados por 2 gigantescas vigas de concreto. Inicialmente o projeto era uma caixa de concreto, mas aí, por problema de cálculo, engenharia e tal, se resolveu diminuir o peso e se fez então as laterais com fechamento de vidro, também transparente, com vista para a avenida. Sobre os pilares, estende-se o que naquela época foi considerado uma grande ousadia: um vão livre com extensão total de 74 metros entre os dois apoios. O acabamento idealizado por Lina é simples: concreto aparente, caiação, vidros temperados, piso de pedra Goiás, paredes plásticas.
do ponto de vista de arquitetura, foi uma coisa revolucionária, que representa bem aquela época do brutalismo, do concreto, essa discussão que havia na arquitetura. Não procurei a beleza, procurei a liberdade. Com essas palavras, Lina se refere a um dos projetos mais famosos e bem-sucedidos. Para ela... Obrigado, meus amigos, minhas amigas, todos os inscritos que já estão aqui no Versátil Cultura no canal. Quero mandar um abraço para Bisa, isso, a Ivaneide, Eliane e o Jorge, tá certo? Quero mandar um abraço também para todos os inscritos, aqueles que estão chegando. Se inscreva, compartilha, dá o seu like, dá o seu joinha, deixe seu comentário que a gente lê todos os comentários, tá certo? Se não está inscrito, manda um coraçãozinho ou se não, joinha.